Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é mestre místico, estudioso, palestrante e autor da Madras, e está com a gente nesse momento de pandemia, falando sobre as escolas iniciáticas, as ordens iniciáticas, e está com a gente na história da Pax há mais de 30 anos. E hoje o querido Alexandre Garzelli vai estar falando sobre a roda, o paganismo nosso de cada estação. Então, vamos aí aguardar o querido Alexandre entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde de inverno aqui em São Paulo. Vamos lá, deixa eu ver aqui, Alexandre. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo nesta tarde. Tudo bem, Olá, Ale? tudo bem? Tudo jóia? Tudo Tá ótimo. boa altura? Tá excelente, tá ótimo. Dá para Bom, aparecer direitinho o seu símbolo aí do lado. ó, E aí, vamos que vamos aqui, tá friozinho em São Paulo. Como é que tá aí, Santo André? Tudo bem? aqui já tem até um pouco de névoa, porque quando esfria aí em Pois São é. Paulo, aqui no ABC nós já estamos em Avalon praticamente. Então é mais ou menos assim que a coisa vai se dando. Uma boa tarde para você, bem quentinha, para todos os amigos da Pax Universal. E estamos aqui, né? Naquele horário mágico das 17 horas, para trazer muitas coisas boas, como você fala sempre, dessas tradições, ordens iniciáticas que fazem parte da história da humanidade, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Bom, eu quero começar te parabenizando por você ter assumido novamente a loja maçônica. Depois de 11 anos, o querido Alexandre Garzelli foi convidado novamente para ser o mestre lá da loja maçônica em São Caetano do Sul, da grande loja do estado de São Paulo. A loja é 28 de julho, número 133. Pronto. Vamos enviar todo o nosso amor e todas as nossas bênçãos para a sua nova fase como mestre da maçonaria lá. Enfim, né, até me arrepia, é uma grande oportunidade de você trazer essa sua nova irradiação pós-pandemia para É, aqueles que te estão seguindo, não só lá na loja, mas pelas pessoas que cruzam a tua vida de alguma forma, né? Então, 11 anos atrás, você foi mestre nessa mesma loja e depois de 11 anos te chamaram de novo, não é isso? Queria que você contasse um pouco antes da gente falar sobre o tema de hoje. vamos falar assim. Na verdade, 11 anos atrás, o que é interessante, que a gente sabe que o 11 é um número mestre, né? Eu estava me tornando venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica 28 de julho, número 133, no Oriente, né, de São Caetano do Sul. Oriente, quando a gente fala, é a localização que a loja está. Tá. E quiseram aí, né, as confluências cósmicas, o nosso grande arquiteto do universo, que é como nós, membros da maçonaria, costumamos nos referir ao Deus do nosso coração, da nossa compreensão, nós o chamamos de grande arquiteto do universo, que assumíssemos agora, 11 anos depois, a venerança lá, ou o veneralato da loja, que eu costumo dizer que, em verdade, quando você assume uma loja maçônica, você será o grande servidor desta loja. O venerável está lá para servir os irmãos, para servir as esposas dos irmãos. Nossa loja também patrocina o capítulo Cavaleiros do Templo da Ordem de Molay. Então também estou lá para servir os sobrinhos da Ordem de Molay. E, na verdade, o venerável é aquele que tem a honra de, durante um ano, poder servir da melhor maneira possível a sua família maçônica, e é o que nós pretendemos fazer com o auxílio aí do grande arquiteto do universo. Ah, mas parabéns, viu? Realmente é uma honra muito merecida para você estar lá novamente, né? Nesse momento tão importante de transformação planetária. E as pessoas que frequentam são as mesmas de 11 anos atrás ou tem pessoas novas? Ah, muda, né? Porque, na verdade, após 11 anos, nós tivemos alguns irmãos, incluindo meu pai, que foi Sim. iniciado por mim nesta loja, que Que nós lindo. dizemos que são irmãos que foram para o Grande Oriente Eterno, que é uma das formas
que nós nos referimos quando queremos falar sobre o plano espiritual. E a Claro. maçonaria é um processo, né, de entrada de novos membros, claro, com muito critério, que aí são aprendizes, vão subindo de grau até evoluírem pelos graus filosóficos mais elevados. Então, evidentemente, as pessoas mudam, o tempo muda, sim. Claro. Perdão, Muito perdão. bom. Isso aqui, ó, Imagina. esse tempo frio e ar seco dá isso aqui, né? Eu sei. E a gente costuma ver, Carmen, agora um movimento, né? Os jovens demolês, vamos dizer, de mais ou menos quando eu ingressei na maçonaria, já está quase daqui a pouco indo para 30 anos. Então você imagina, Uau. aqueles jovens que entraram 25, 30 anos atrás, hoje já são alguns homens de família, profissionais realizados, que eu costumo dizer, são os que virão para nos substituir, né? Sim, Porque é um processo natural, é um é processo natural. verdade. Mas a É mudança, verdade. a mutação existe em tudo, inclusive Claro. na tradição esotérica, hermética, iniciática, ela precisa ocorrer porque o universo ele está em constante mutação. Só que quando a gente fala de uma sociedade secreta tão séria quanto a maçonaria, quando nós falamos no, digamos, adquirir novos membros da instituição, isso é feito com muito critério, é uma seleção realmente extremamente profunda, criteriosa, séria, como também em outras ordens como os Rosa Cruzes, os Templários, a Teosofia, independente da ordem da tradição esotérica, a gente renova, a gente vivencia essa mutação, mas procurando sempre muito a qualidade e não a quantidade, né? Sim, Porque sem são dúvida. movimentos que se destinam a quem realmente gosta de estudar, quem se volta para o autoconhecimento, para a busca espiritual. Então, se a pessoa tem este desejo sincero de evolução, em relação a qualquer sociedade esotérica do Ocidente, seja bem-vinda, né? Muito bom, super parabéns. Olha, eu acredito que todo o plano espiritual está bem feliz de te colocar lá de novo, com certeza depois de 11 anos, e que essa sua nova gestão seja repleta de muitas bênçãos, de oportunidades para todos e para toda a humanidade, de milagres, de graças, de abundância, acima de tudo de saúde, né, Ale? Porque sem saúde a gente não chega em lugar nenhum, né? Não, de Então, jeito eu nenhum. estou bem feliz que você retorna. É um recomeço, né? Você também está renascendo, né? Com certeza, né? E como você falou, como é significativo no mundo a palavra renascer nos tempos atuais, né? Sim, Porque a gente precisa, sabe, Carmen, de um renascimento nesse planeta Terra inteiro, mas não é um renascimento apenas externo, não. É um renascimento interior, um renascimento de elevação de alma, abertura do coração, direcionamento da mente para aquilo que é nobre, porque a grande verdade é que talvez agora as pessoas comecem a perceber é que o tipo de vida que a humanidade estava levando antes dessa pandemia, que querendo ou não, gera uma profunda reflexão em todos nós, sim. aquele estilo antigo provavelmente não encontre mais espaço neste Uhum. novo mundo que nós teremos que constituir a tão almejada nova era de ouro, né? Então vamos É, auxiliar aí a autoinvisibilidade nessa construção, porque como o Maître Saint-Germain, que você conhece muito bem, ele fala, o tempo urge, né? sim. E já é chegada a hora, os tempos são chegados. Então, quem tiver olhos que veja, quem tiver ouvidos que ouça, mas acima de tudo, quem tiver mãos que arregace as mangas e trabalhe, porque também não adianta nada ficar na teoria e não termos a prática e apontarmos para essa evolução tão necessária, né? É verdade Muito mesmo. bom, Muito bom, parabéns, viu? Que todos sejam muito obrigado. felizes nesta nossa nova onda energética aí de recomeço como humanidade. E você é um grande pilar, sustentando através da fé, da maçonaria, toda a energia do governo oculto do mundo, né? Porque os principais líderes políticos de toda a história da civilização humana
eram maçons. Então, com certeza, você também está cumprindo o seu papel como âncora e como esteio da nossa nova geração de políticos a nível planetário, para que eles se liguem inconscientemente ou conscientemente a essa egrégora de fazer o bem, de fraternidade, de igualdade, de justiça, de liberdade mental, né, e de oportunidade de construir realmente uma vida melhor, servindo a todos, que foi o que você falou, que você está lá para servir a loja maçônica, bem como todos aqueles que frequentam e todos aqueles que estão ligados direto ou indiretamente. Como todos nós trabalhamos na espiritualidade, estamos aqui para servir a Deus e para servir o nosso propósito de alma. E todo ser humano também está encarnado para servir a sua missão individual. Apesar de muitas pessoas não terem consciência do que estão fazendo aqui. Todo mundo acha que está de férias. Isso não existe, né? Para estar na Não, Terra, ninguém está em férias. eu costumo dizer uma coisa, olha, vamos deixar para, entre aspas, né, descansar entre uma encarnação e outra. Agora, quando estivermos encarnados, trabalhemos, procuremos a Sim, evolução, busquemos o autoconhecimento. E dentro do que você estava falando, a relação da maçonaria com a evolução da humanidade. Se sim, você for estudar a história de vários países, essa história foi forjada pela maçonaria, por meio sim, justamente dos seus líderes ao longo de séculos da história daquele exato. país, né? Estados Unidos é um exemplo, Uhum. Brasil é um outro exemplo, França é um outro exemplo de países aonde você realmente, se for analisar a história, ver os grandes vultos, todos estavam ligados à maçonaria. E qual é o grande objetivo desta sociedade secreta, né? Desta sociedade de segredos? O objetivo pode ser falado, o objetivo é tornar feliz a humanidade. Amém. Agora, você torna feliz a humanidade pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela prática de uma ação moral e, acima de tudo, quando você investe no gênero humano, porque felicidade está ligada ao autoconhecimento. Não é possível um ser humano chegar à felicidade sem conhecer a si mesmo, os seus potenciais, e não Uhum. apenas isso, fazer uso desses potenciais, colocá-los a serviço do próximo. Então, quando você Sim. se autoconhece, quando você se esquece um pouquinho de si mesmo e você serve ao próximo, que em verdade é estar servindo a si mesmo, você está colaborando para tornar feliz a humanidade, que todos nós possamos pensar cada vez mais dessa forma, dessa maneira. É verdade. Amém. Muito Então, bom. um ótimo momento aí para você e que esse ano seja repleto de realizações para toda a humanidade e para todos vocês, especificamente, que vão estar trabalhando nessa loja maçônica. Tá bom? Obrigado. A loja. Agora vamos falar sobre o paganismo nosso de cada estação, a Você viu roda. Eu só? adoro os seus temas. Eu também. Eu bolo cada coisa, às vezes eu fico pensando, nossa, eu vou bolar esse tema, eu vou mudar para Carmen. Aí ela vai ficar pensando, mas o que que ele quer dizer com esse tema, ou com essa expressão, ou com essa palavra? E hoje vai ter cada palavrinha bonita para a gente anotar, quebrar a Aí eu cabeça. estou pronta, olha, eu já estou Uma pronta, caneta sempre. lightsaber violeta, né, da Jedi Carmen, a caneta aí Jedi. Bom, eu quis hoje falar sobre a roda, né, o paganismo nosso de cada dia, evidentemente, com um grande respeito a todas as religiões do mundo, a todas as filosofias de vida, a todas as sociedades secretas, mas existe um momento, Carmen, que nós precisamos admitir que muitas coisas que a gente comemora, obviamente, tiveram uma origem. Sim. E essa origem nem sempre ela é colocada como realmente as coisas se davam nos primórdios. Então, existem um monte de festas populares, existem um monte de celebrações, existe um monte de datas religiosas, das religiões, né, chamadas hoje em dia de religiões das grandes massas, que a origem está na antiga religião. E o que é a antiga religião? É a religião das mulheres, dos homens primitivos,
que era muito conectada à natureza, era muito conectada à terra, ao sol, à lua, aos astros, né? Porque mesmo que naquela época primitiva o homem ele não tivesse esses telescópios potentes, né, que nós temos hoje, ele olhava para o céu. E quando ele olhava para o céu, aí começavam a surgir as perguntas, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por quê, quando, onde. E estas perguntas levam à evolução do gênero humano. Então, Uhum. esses que pensavam muito, eles foram estabelecendo calendários, calendários que são sagrados. Nós temos o próprio calendário apostólico romano, nós temos, você já ouviu muitas vezes falar, o calendário maia, então temos o antigo calendário chinês. Em todas as Uhum. partes do mundo, esses calendários eram uma maneira de reintegrar o gênero humano por conta de rituais, por conta de jogos, por conta de festas, por conta de celebrações, à natureza, à vida e às forças do universo. E a gente está vendo, Carmen, o que acontece no mundo hoje em dia, quando o gênero humano se afasta daquele respeito, daquele culto à natureza que nós devemos prestar. A Uhum. natureza ela começa a responder. Então É você verdade. tem secura onde você nunca teve. Você tem neve onde você nunca teve. Você tem chuvas torrenciais que levam tudo como nunca ocorreu. Então isso é uma resposta de que o gênero humano ele precisa retornar à reintegração com a natureza. E a roda que a gente vai comentar hoje, olha esse símbolo aqui, Carmen, Que foi linda. feito à mão por uma irmã Wiccan da nossa tradição, porque sim, agora na Pax temos Wicca, eu adoro falar essa frase. Então, é uma antiga irmã, a Cissa, mãe do meu afilhado Fabinho, que é Demolei, e ela foi minha primeira diretora de teatro. Até mandar um abraço para toda a Que família aí, lindo. Cortez, né? Ela fez isso aqui, né, com ramos flexíveis, conseguiu fazer um Sim. círculo e olha o que a gente verifica. A gente verifica uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito divisões. Essas oito divisões, dentro desta roda, deste aro, são conhecidas como festas, festivais, sabás, que Uhum. constituem a roda celta do ano. E a gente vai comentar um pouquinho hoje algumas dessas festividades, alguns destes sabás e qual relação com coisas que a gente conhece muito bem. Então, o primeiro sabá, que está aqui em cima, que inicia, né, nesse eixo Uhum. principal, ele fica aqui e inicia, ele é chamado, primeiro eu vou falar o termo popular, Carmen. Ele é chamado nas escolas de inglês, ele é muito comemorado nos Estados Unidos com o nome de Halloween. E essa Sim. festa se espalhou para o mundo inteiro. A Carmen conhece muito bem os Estados Unidos e sabe que Sim. tem época de Halloween que algumas cidades ficam tão decoradas quanto na época do Natal, porque eles levam Verdade, ou muito a mais, né? sério. E ó, o primeiro Halloween que teve no Brasil foi a Pax que organizou, em outubro de 1990. A gente fez num lugar que chamava Cotton Club e foi muito legal. Tinha imprensa, tivemos leitura de oráculos e foi bárbaro. Foi uma energia muito legal. É a PAC sempre Você vê que a gente está percursora. em quase todas. É o senhor-chefe lá. Ele cria a ideia e a gente sai correndo para manifestar. Justamente, né? Então, esse Halloween, que é uma festa, hoje eu duvido que tenha alguma parte no mundo em que as pessoas nunca tenham ouvido falar do Halloween, É, que é a noite das bruxas, dos fantasmas aí, dos duendes, dos gnomos, né? Uma noite aí associada ao sobrenatural. Mas, na verdade, qual é a origem do Halloween? O Halloween é o primeiro festival da roda celta do ano, que é chamado de Samhain,
como eu escrevo essa palavra? Bom, tem várias escritas de acordo com a área da Europa, mas vou dar uma forma de escrever aqui. S de sapo, A de amor, M de Maria, H de hoje, A de amor, I de isso e N de navio. Tem outras formas. Eu explico isso, viu, Carmen? Porque aí depois, às vezes, tem um pessoal que fica pegando o pé, mas entendam, gente, cada área da Europa, região, tem às vezes maneira diferente de escrever e de falar esse nome. Sim, claro. Em algumas regiões é Samhain, em outras é Samhain. Na Escócia, Sholan. Olha como muda, né? Então, o que é o Samhain? É o Ano Novo Celta. É a noite de todos os mortos, por assim dizer. É uma noite onde nós procuramos honrar os antepassados e a nossa ancestralidade primordial. Então, isto é um costume, é um hábito muito antigo. Aqui, na Wicca tradicional, ocultista e hermética, que é a nossa tradição, presente também agora na Pax Universal, nós, como estamos no Hemisfério Sul, comemoramos o Samhain no dia 1º de maio, que é interessante, né? Porque 1º de maio representa um monte de coisa, né? Tem conexão com Saint-Germain, com a fundação da Ordem Illuminati, Dia do Trabalho, e não é por acaso. A gente começa a entender agora, pô, se tanta coisa acontece nesse dia, agora ele está falando que a origem disso é um festival, que está numa roda, que tem séculos de existência, a gente começa a entender porque o 1º de maio é uma data tão importante, por isso que quando eu estabeleci minha tradição, Carmen, eu quis manter. Aqui, vamos manter as estações aqui do Hemisfério Sul, e o nosso Samhain, a gente trabalha 1º de maio. No Hemisfério Norte, eles vão trabalhar o famoso 31 de outubro, que você conhece muito bem, né? Então, é a primeira, né, grande festividade, o primeiro grande sabá da roda, né? Para nós aqui, 1º de maio, o Samhain barra, no aspecto mais popular, o famoso Halloween. E aí a gente anda na roda. Daqui a gente pula para cá. Eu espero estar pulando na direção certa, porque eu pego, eu inverto essa câmera, eu já nem sei mais o que eu faço quando eu ligo essa câmera. Então, a gente vem para cá e temos um segundo ponto, né? É uma segunda celebração, um segundo sabá, que aqui no Hemisfério Sul, a gente vai comemorar no solstício de inverno. E quando é o solstício de inverno? 21 de junho, para nós aqui no Hemisfério Sul. Lá fora, para eles comemoram dia 21 de dezembro, né, no Hemisfério Norte, que é bem frio essas épocas lá, né, Carmen? Você conhece essas épocas lá, é bem frio, né? Eu sei disso porque a Carmen, ela ama o sol. Então eu imagino algumas aventuras que ela já passou no Hemisfério Norte, bem geladas, né, que não devem ter sido aí muito agradáveis. Mas esse sabá, olha o nome que interessante, Yule. Você escreve com Y. Y-U-L-E. Y-U-L de lata e de elefante. Yule. O que é o Yule? O Yule é um momento onde é dito que na noite mais fria, na noite mais longa do ano inteiro, quando praticamente não existe vida na Terra, porque é aquele inverno terrível, nessa noite nasce uma criança, chamada a Criança da Promessa, que tem a função de restabelecer a ordem na Terra, de trazer a luz novamente para a Terra. Essa história lembra alguma coisa, Carmen? Mestre Jesus, o Cristo. Lembra, né? Lembra Mestre Jesus, o Cristo, lembra Mitra também, né? Mitra. E aí a gente começa a entender que, na verdade, o que a gente está cansado de falar aqui, a gente pode falar sobre diferentes mestres,
Podemos Uhum. comentar diferentes formas, mas em essência, a gente está sempre falando da mesma coisa. E a Sim. essência do Yule é incrível, porque para nós, Wiccans, cara, o que a gente comemora dia 21 de junho? Para nós, é o Natal. É o Sim. Natal dos Wiccans. E eu vou te contar uma curiosidade, porque eu sei que você adora árvore de Natal. Adoro. Adora. A árvore, ela nasce séculos atrás, na celebração de Yule. Por quê? Ah, Antes que o inverno rigoroso chegasse, as famílias elas assim costumavam armazenar comida e até isso há séculos atrás na Europa, os próprios animais em época de inverno eram colocados dentro das casas até para ajudar a aquecer as pessoas. E antes que a neve cobrisse tudo, os antigos, né, eles tinham o hábito de cortar um pinheiro, eles traziam para dentro das casas, pinheiro ou alguma árvore da região, traziam para dentro das casas, e aí eles enfeitavam com os símbolos da antiga religião. Então, todos aqueles símbolos pagãos, pentagrama, né? E é interessante porque eles também deixavam aos pés da árvore presentes. Só que aí que está a diferença. Não como nós fazemos hoje, que a gente deixa os presentes e depois as pessoas vão trocar presentes. Os presentes que eles deixavam nas árvores, eles ofereciam para os elementais, porque os olha. elementais eles tinham sido responsáveis por boas colheitas, claro, com outros fatores, mas quando eles traziam a árvore para dentro de casa, eles também convidavam essa energia elemental a ficar abrigada nos rigorosos dias de Uhum. inverno e eles faziam oferenda para os elementais. Então, os presentes não eram trocados entre as pessoas. É algo assim bem Que lindo. curioso, né? Bem É, curioso. E eu sei que você ama árvore de Natal, Natal. amor. Então eu falei, com certeza o Yuli, a Carmen vai guardar para sempre essa Vou, já tá história. aqui. E Samhain e Yuli, e hoje, aqui no Hemisfério Sul, exatamente hoje, o terceiro sabá, o terceiro festival, Oh, é aqui, 1º de agosto, comemoramos aqui no Hemisfério Sul. Lá fora, Hemisfério Norte, eles comemoram o dia 2 de fevereiro. E hoje uhum. a gente está comemorando o quê na roda, né? A roda do ano celta. A gente está comemorando Imbolc, que em algumas regiões da Europa se fala Imbolc. Falei, Carmen, que a gente ia ter muitas palavrinhas interessantes hoje. É interessante, pois é. Eu vou te passar Mas essa a palavra e querida você já... Andréia, ela está escrevendo aí para gente, para facilitar. Ah, ela Andréia está de... Salmasco, que é sua Legal. aluna e amiga Ô, nossa desde sempre, desde o oh, início. um grande beijo aí, muita luz para você. O Imbolc, né? I-M de Maria, B-O-L-C, mudo, né? I-M-B-O-L-C, Imbolc, que em algumas regiões a gente fala Imbolc, né? O que representa, Carmen, essa palavra bem normal? Você sabe que eu gosto de palavras bem normais, né? O termo Imbolc ou Imbolc quer dizer, olha que curioso, no leite. No leite, é o que essa palavra quer dizer. No leite. No leite, no leite. É muito interessante porque a nossa grande deusa, porque os Wiccans eles falam de uma grande deusa, uma grande mãe, uma grande senhora, uma grande rainha, ela teve seu filho, que é o Deus Sol, a criança da promessa, em junho, lá no solstício de inverno, no Yule. Então, em Yule, a criança nasceu. Hum, No sabá seguinte, que é o Imbol, essa criança precisa ser amamentada. E é muito interessante que na natureza se verificava que nessa época, né, do ano, aqueles elementais, né, que costumam dar leite começavam novamente o seu processo, né, de produção, né? Porque quando você fala em bulk, você não está falando
mas de um inverno que é tão rigoroso. Você já começa a ter um vislumbre de que a luz vai voltar. E Sim. esse sabá, a magia de hoje, as pessoas não têm ideia, cara. Em 1º de agosto é um dia tão mágico. Pelo seguinte, nossos festivais, nossos sabás são grandes festas do fogo. Então, todos têm fogueira, e essas fogueiras normalmente são montadas ao ar livre, com Uhum. exceção do Imbolc, que é o grande Ah, sabá do fogo caseiro. Então, no dia de hoje, por meio de velas, lamparinas, candeias, a lareira, né, que é um fogo que fica no interior da casa, nós uhum. iluminamos a casa toda. E Uhum. essa iluminação, né, do fogo caseiro tem a ver com grandes deusas do passado, né? Uhum. Santa Brígida tem uma relação incrível, né, com o Sabá de Imbolc. Quando você fala daquelas deusas do fogo, Vesta, as Vestais de Roma, e é muito interessante que quando os jovens gregos, na época deles, eles viajavam para cidades distantes da sua cidade natal para estudar, como nossos jovens fazem hoje de intercâmbio, né? Nos locais que eles ficavam, havia sempre uma imagem dessas deusas do fogo caseiro e um fogo aceso do lado para que eles não se sentissem tão longe das casas. Então hoje é um dia da gente trabalhar com esse fogo caseiro. Acenda o fogo dentro da tua casa. E como você, ser humano, também é uma casa, acenda o fogo, acima de tudo, dentro do teu coração e procure Amém. compartilhar essa luz com todo mundo ao seu redor. Que aí você vai ver como a sua vida se torna também cada vez mais luminosa. Aquilo que a gente Claro, dá, a gente recebe, com certeza. Agora, tem claro. algo incrível desse sabá que eu adoro. As pessoas, vamos falar, da onde vem o hábito das procissões? Que a gente está comparando, né? Uhum. Festas, hábitos populares, estamos tentando encontrar a origem aqui na roda do ano celta. As procissões, elas começaram por este tipo de comemoração, que o Imbolc, ele tem um outro nome, o Carmen, que é o nome Candlemas, ou Candlemas, que é a junção de duas palavras em inglês, candle Candle. e Uhum. mass, massa de velas, Candlemas, né? Uhum. Então, uma procissão é uma massa de velas, são pessoas, cada qual Uhum. segurando suas velas. Então, 1º de agosto, a gente vê isso em algumas regiões campônias, né? Ainda hoje tem esse hábito. As pessoas com velas e com tochas, elas passavam do lado dos campos que no futuro seriam cultivados, que elas queriam simbolizar o retorno da luz do sol para a terra, e com o fogo elas queriam abençoar aquele campo antes da semente ser plantada. Então é Que um lindo. sabá de um significado assim incrível. Eu Né? costumo dizer, 1º de maio, a gente tem que tratar os nossos projetos, os objetivos de vida, hoje, no dia de hoje, como se eles fossem sementes. Então, com muito carinho, nutre teus projetos, nutre teus objetivos. Da mesma maneira que a deusa amamenta seu filho, a criança da promessa, Uhum. começa a aumentar os teus projetos na tua mente, no teu coração, iluminar eles, né, com a luz da tua alma, para que no futuro esses projetos possam vir à tona. Então tem muita magia envolvida nessa roda do ano celta, né? E agora a gente vai chegar aqui, Samhain, Iuli, Imbolc, e a gente chega aqui, tá fininho, mas dá para ver, Uhum. Ostara. 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 Esse até que é fácil escrever, exatamente como eu estou falando. Ostara. 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 Uhum. As pronúncias, gente, também variam, tá? Então, em alguns locais você chega, Ostara. Em outros, Ostará. Depende da região que você está. É interessante que Ostara, esse nome, tem relação com uma deusa. Ostara tem relação com a deusa Eostre.
até lembra um pouco Eostre, Ostara. E tanto Eostre quanto Ostara, Carmen, como é que a gente fala Páscoa em inglês? O Eastern. 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 Então, Ostara é a Páscoa dentro da roda celta do ano. Um Que lindo. momento onde essa deusa, que é representada sentada em um trono, e a natureza inteira, né, florescendo ao redor dela, ela trazia novamente, né, o florescer, desabrochar das flores, os animais começavam a brincar pelo campo. Então, como ela trazia a vida, no final desse processo de renascimento, que é o significado da Páscoa até cristã, Sim. aparecia um coelho e trazia ovos para esta deusa. E um momento essa deusa fala: eu agradeço, mas já que você me traz muitos ovos, pega alguns e esconde na natureza para as crianças buscarem. E daí que surge a tradição do coelho da Páscoa. Então a Que gente legal. comemora coisas, cara, que a gente não tem noção, né? Porque Pois é. realmente alguém consegue explicar isso. Ué, mas coelho, ovos, qual que é a ligação que isso tem, né? Na verdade, não podemos esquecer também que esses ovos estão associados ao grande ovo cósmico, né? Que quando ele foi partido, o universo aí, o todo adveio. Então, quando a gente estuda a antiga religião, a gente começa a encontrar respostas para muitas coisas que às vezes celebramos e nem temos ideia da origem do que a gente está É. Da onde vem? celebrando. Essa é uma época, né, de Ostar, é uma época extremamente bonita, né, porque ela foca muito no renascimento. A gente tem agora a deusa que ela, de início, deu à luz, né, a criança da promessa. Depois, ela amamenta a criança da promessa. Agora, até ela se transforma. Ela se transforma na chamada Virgem da Primavera, e o Deus um pouco maior começa a procurá-la, começa a brincar com ela, e isso vai trazendo movimento de vida, movimento de Uhum. renascimento na natureza e nas nossas vidas. Então, Samhain, Yuli, Imbolc, Ostara, e aqui na metade, de baixo, aqui, pá, Beltane. Ah, cara, e você quer as datas, né? Eu acho que eu fugi de passar algumas datas para você. Deixa eu As só. datas eu tenho primeiro Ah, de você tem. Ah, maio. você tem. Tá. Não, Você não, não, eu só tenho a primeira. Eu tenho o 1º de maio e 31 de outubro, que é o Halloween. tá. A Depois você segunda, tem 21 no de Yuli. junho, que é o solstício de inverno. A Isso. terceira é 1º de agosto e 2 de fevereiro. E a Isso. Ostara eu não tenho a data. Ah, então, Ostara, para nós aqui, 22 de setembro. Inclusive, Carmen, como a gente está precisando começar a marcar atividades, nas proximidades do 22 de setembro, já vamos marcar aí uma comemoração. A gente Sim, faz, né, de Ostara uma vivência para as pessoas renascerem, né, na sim. energia, né? A gente vai fazer, celebrar, como a gente fez no ano passado o nosso Samhain, né? O nosso a Sim, gente vai fazer agora em setembro, né? Então legal. falei, já está registrado aí pela Já caneta tá, aí. já tô até com o calendário, ó, dia 22 cai numa quinta, então você vai lá sábado, dia 24. É presencial ou é online? Vamos pensar. Tá bom, Vamos você pensa deixar entrar. depois. Vamos, se vai ser uma quinta-feira, vamos deixar entrar essa energia primeiro, ela entra na quinta, e fazemos 23 é sexta, 24 é sábado, 24, 25, é, 25. Vamos pegar a energia do domingo, né? Tá Que é uma bom, energia 25. gostosa, boa. Vamos Já estou que escrevendo, hein? Depois a tá. gente fala sobre os horários. Depois você me manda, hein? Você sabe que teu amigo tem uma correria maluca Não, também. deixe comigo, que comigo é tudo rápido. Maravilha, Acabando a maravilha. live, você já recebe aí um WhatsApp do tipo, Isso. tá confirmado dia 25, qual é o horário, como é que faz. Bom, vamos Já voltar chega aí, aqui tá o bom. WhatsApp, né? Chega aqui até o WhatsApp, já chega com o coelho, com o ovo da Páscoa, com tudo. Já chega todo o pacote pronto já. Mas é legal, é maravilhoso. É Então, muito aí bom. o dia 22 de setembro, que é o Ostara, no hemisfério sul. E no hemisfério norte é quando? 21 de março.
para Ah, eles. 21 de março. É, Hum, Tá, isso. legal. E, no Agora, caso, o Beltane, né? Chegamos na metade. Beltane. Beltane, a nossa amiga vai colocar, mas eu vou soletrar também. B de bola, E de elefante, L de lei, T de tabuada, H. A, né? Ah, não é A de... H? É Não é, Beltrano? é A. Ah, É A isso, A, N de navio e E. e E de elefante. Tá bom. Ah, não tem H, tá bom. Não, quer dizer, numa pronúncia mais nossa aqui, porque quando você encontra na Europa, Carmen, por exemplo, quando você pega e vai para aqueles países, né, germânicos, nórdicos e Sim, escandinavos, não tem H. tem muita variação de nome, muita. É, Aí entra H, a letra H acaba aparecendo no meio, né? Mas a gente dessa aqui, a gente trabalha. Essa palavra, né, Beltane, Beltane, a origem está em duas palavrinhas, né? Bel sino. e Tain, Tain, Beltane. Quer dizer fogo de Bel, né? Bel é um deus, né? Ah, Então pô, deu belo onde? é fogo de Bel, né? O fogo do deus Bel. É interessante que em Beltane a gente tem a grande união do grande Deus, que é aquele bebê que nasceu em Yuli. Agora ele já se tornou, né, um homem, um jovem Sim. homem, e esse jovem homem ele se une com a grande deusa, que ela era no sabá anterior a Virgem das Primaveras. E desta grande união, toda a vida ela floresce. Toda a vida novamente, todas as possibilidades se apresentam pela força de união da grande deusa com o grande Deus. Que até tem rituais maravilhosos, onde uma sacerdotisa segurando uma taça, estende a taça, aí o sacerdote vem com a adaga, mergulha a adaga, que a gente chama na Wicca, né, de atame, ele mergulha a adaga na taça, representando a união do Deus Sol com a deusa Lua. Né? Então, tem coisas incríveis. Na noite de Beltane, antigamente, os jovens iam para as florestas, iam para os bosques colher flores. Então eles escolhiam muitas flores, aí depois eles voltavam, né, para os vilarejos, as aldeias, os povoados, onde as pessoas que lá viviam esperavam esses jovens com as portas das casas abertas. E essas casas recebiam estas flores. Então você imagina, Carmen, como é que ficava a aldeia? Como Lindo. ficava o vilarejo? Tudo cheio, né? Parecia uma Olambra, né? Tudo cheio É, de flores, né? E é lindo. claro que os jovens eram recebidos com comida, bebida. Agora, tem um hábito interessante que era o chamado mastro de maio, que era um mastro bem longo, que havia uma coroa lá em cima e Ah, aquelas fitas que fitas. desciam e as pessoas dançavam, isso, em É, volta desse que tal lindo. mastro. E também costumava-se cortar uma árvore, que o mastro, na verdade, quis fazer era uma árvore mesmo. E depois, Sim. para puxar essa árvore, eles tinham, às vezes, cara, que prender a árvore a 20 ou então a 40 bois. Mas só que eles Uau, enfeitavam os bois com flores. Então, os que bois lindo. ficavam todos floridos também, coisa e tal. Agora, tá, tudo bem, mas qual que é a relação desse sabá com alguma coisa que a gente conhece? Gente, quando a gente fala, né, no boi bumbá, o meu boi bumbá, que é aquele boi todo colorido, aquela É, dança boi bumbá, né? Qual que é a origem disso daí? E tantas outras festas, né, regionais que temos no Brasil. E também esse negócio do mastro de maio. Quantos locais no sul, até hoje, as pessoas dançam entrelaçando fitas, né, em torno do mastro. E quem já foi numa festa junina tem aquela brincadeira, ainda tem em algumas cidades do interior, de subir no pau de sebo. E lá em cima tem é, a imagem hoje de um santinho, e quem chega lá em cima pega uma prenda. Então a gente tem que começar a pensar
da onde essas coisas vêm? Né? É. Da onde essas coisas vêm? E tem um hábito interessante, Carmen, que na noite de Beltane, nessas festas, os jovens davam as mãos, eles vinham correndo e pulavam sobre a fogueira para afastar todo o azar, para purificar, transmutar. E aí todo mundo já ouviu aquela música, né? Pula fogueira, iaiá, pula Sim. fogueira, ioiô. Eu não vou cantar aqui porque, como cantor, eu sou um excelente tarólogo, né? Porque Não, realmente eu mas para você está indo cantar bem, está indo não bem. tem condição. Eu para cantar não dá. Mas esse negócio de pula fogueira, coisa e tal, que é um hábito que a gente vê hoje em festa junina, nós estamos vendo que a Uhum. origem é Beltane, que é um Que festival da lindo. roda celta do ano, né? E qual é a E data do Beltane? Beltane, para nós aqui no Hemisfério Sul, é dia 31 de outubro, para Ah, nós aqui. Então você vê que tá. curioso, Carmen, inverte, né? É, o Então, nosso Halloween. para nós aqui é dia 31 de outubro, e para Hum. aqueles que estão lá fora, é o dia 1º de maio. É o oposto da gente. Ah, Né? Então, ok. 1º de maio, por isso que eles têm o Maypole. Por isso que lá eles erguem o Maypole, quer dizer, o mastro de maio. Porque eles Tá. comemoram em maio. E a gente aqui, no dia 31 de outubro, a gente celebra o Beltane, né? A união do Mas grande. daí o Samhain também é a mesma coisa? Em 1º de maio, 31 de outubro? Só que a gente tem que sempre entender isso, né? Por exemplo, É o contrário. é o É. contrário. 1º de maio no sul e 31 de outubro Isso, no outubro. Tá, isso, tudo são os bem, é dois isso mesmo. emissários. São os Você vê dois. que eu estou fazendo a lição de casa, eu estou Estou prestando vendo. atenção. E eu sempre estou passando primeiro a data do hemisfério sul. E aí, em segundo lugar, eu passo a data do hemisfério norte. Né? Mas dá para ver, ó, o Samhain, que foi o primeiro que eu falei, está aqui no topo da roda. Né? Tá, E o Beltane está aqui embaixo. tá. Então, Oposto. eles são justamente opostos. Né? Tá, Então, o nosso 1º de maio aqui no hemisfério sul, a gente está comemorando Samhain, nós. uhum, E eles estão comemorando, né, o Beltane. Né? Aí, quando eles lá estão comemorando, em dia 31 de outubro, né, eles estão lá comemorando o Samhain deles, nós aqui, dia 31 de outubro, estamos comemorando o Beltane. Então, é só inverter tá. a oposição. Né? E aí, depois, tem aqui, né, Samhain, Iuli, Imbolc, Ostara, Beltane, mais um. Lita. Li. Lita. L-I. L de lei, I de isso, T de tabuada. Agora tem H. H de hoje Já. e A de Tá. amor. Lita ou Lita. Hum, Que para nós aqui, né, para nós é 21 de dezembro. Aqui no tá. Hemisfério Sul, para nós é 21 de dezembro. Para eles vão comemorar dia 21 de junho. Junho. Junho, lá fora, no Hemisfério 27. Norte, 21 de junho. Para nós aqui, Que é o verão 21 dele. Tá. É o de... verão, né? De É o qualquer forma, é o solstício verão. de verão. É, solstício de É. verão. Né? Porque dia 21 de dezembro, o Festival de Litá, ele é o esplendor da luz. Que E lindo. e é muito interessante, né? Porque, espera um pouco, 21 de dezembro, aqui no Hemisfério Sul. 21 de dezembro é próximo de 24, 25 de dezembro. Sim, Quando que é nasce Natal. aquele que é o esplendor da luz para o mundo, que é o Mestre Jesus, o Cristo. Então, Sim. nessa época do 25 de dezembro, aquele imperador romano lá, o Constantino, ele cultuava o Sol Invictus. Olha o nome da divindade, Sol Invictus, que é o esplendor da luz, né? Então, daí também é porque se colocou o nascimento do Mestre Jesus o Cristo associado a essa antiga comemoração romana do Sol Invictus. E na roda Tá. do ano celta a gente tem o Litá, que é o esplendor da luz. Né? Então, é Tá. um sabá espetacular, onde as pessoas convivem, brincam, saem, passeiam. Você tem uma troca de energia muito intensa. Você com certeza ama,
porque é o ápice do verão, Carmen, o ápice do verão, então o sol está Adoro! na sua plenitude máxima, né? E então, a gente tem Litá aqui, e agora vamos pular para mais um aqui. Né? Essa roda ela tá tão grande, eu tenho que até, se eu fizer assim, ela aparece inteira. Mais um aqui. Eu vou passar a data desse aqui agora primeiro. 21 de fevereiro, para nós aqui no Hemisfério Sul, 21 de fevereiro. Para eles no Hemisfério Norte, 1º de agosto. Olha que interessante. Então, hoje, lá, eles estão comemorando, né, esse nome que eu vou falar, que a gente chama de Lamas, ou Lamas. L de lei, A de amor, M de Maria, M de Maria, 2 M's, A de amor e S de Sol. S de Sol. Né? De sol. Sol, né? Então, Lama. Lamas ou Lamas é o grande festival, o grande sabá do pão. Então, nesse sabá nós temos pães, nós temos grãos, uma variedade de grãos incríveis é colocada na mesa, nas celebrações, nas comemorações. E eu digo que esse sabá é extremamente alquímico, porque o pão ele é alquímico. Se você for ver, quando você trabalha com pão, você está trabalhando com todos os elementos. Porque Sim. através do sal, você tem a representação da terra. Né? Quando você sova o pão, é para você airar, vai entrar aí o elemento ar. A gente também trabalha, seja com água ou com leite, que também representa esse elemento emocional, e toda essa alquimia é trabalhada no fogo. No fogo. Então, Pois o é. pão ele une, né, aí todos os elementos. Então, a gente tem um sabá extremamente bonito, que é de gratidão, porque Lamaz é chamado de a primeira colheita. Então, nessa época, começamos a colher as coisas cujas primeiras sementes, Carmen, você lembra onde é que a gente tinha que preparar a terra para plantar as sementes? Olha aqui a roda que interessante, ó. Olha aqui, Samhain, no caso aqui Yuli, Imbolc. Lembra, né, das pessoas com procissão, passando ao lado dos campos, onde as sementes iam entrar? Esse preparo do campo, o resultado da colheita está nesse sabá oposto, que é o Que Lamás. lindo. Então, aquilo que você começa a plantar aqui, você vai colher aqui. Então, essa roda é sempre você olhar as oposições. Então, Sim. aqui, eu tenho Samhain, que se opõe a Beltane. Eu tenho o solstício de inverno, né? Yuli, que se opõe ao solstício de verão, Litá. Aqui no Ostara, eu tenho o equinócio da primavera, que vai se opor ao próximo equinócio que eu vou falar já já. Então é assim que você trabalha com a roda. Então é muito Adorei. interessante. Aquilo que eu plantei em bulk, eu preparei a terra para o plantio. Eu vou Tá. colher isso em Lamás. Por isso que é um sabá de gratidão pela primeira colheita. Pela primeira colheita, adorei. Primeira colheita. E o último está aqui. O último. Eu vou passar a data, 21 de março para nós aqui. 21 de março para nós aqui, no Hemisfério Sul. E para eles lá fora, 22 de setembro. Para eles lá fora, 22 de setembro, para nós aqui, 21 de março. Que é Não o foi. sabá, o festival de Mabon. M-A-B de bola, O, N de navio, Mabon, ou Mabon. Que é chamado de a segunda colheita, porque depois o que vai acontecer, vai entrar o Samhain de novo, que a gente acaba em Mabon, né? Quando você vem para cá de novo, já é o Samhain, o Ano Novo Celta. Então tem uma segunda colheita, que é uma das festas, a origem de uma outra grande festa americana, que é o Dia de Ação de Graças, Sim. aonde as pessoas sentavam-se em uma mesa para celebrar
essa colheita, tudo que a terra tinha oferecido, compartilhar, trocar, né? Então, como a gente analisou, Natal, Páscoa, Dia de Ação de Graças, Halloween, a origem de tudo isso, pular uma fogueira, brincar de bumba meu boi, a origem de tudo isso está aqui. É a roda celta, a roda do ano Celta, celta. que Então, lindo, tá aí a adorei. origem. Ok? Maravilhoso, Conseguimos, adorei hein? tudo. Conseguimos. 5 minutos, nem me Nós. fala. Pois é, venerável mestre Alexandre Garzelli. Eu pedi para ele falar sobre a maçonaria no começo. Pensei, oh God, a gente tem poucos minutos agora, mas que nada, ele consegue fazer aí a sua magia e deu para gente uma super maravilhosa aula. Ó, família Pax, amanhã eu tô aqui com o Rafat Khalifa, lá direto do Egito, falando português fluentemente. É claro, ele vai falar sobre a história dos calendários no Egito. 4 minutos e meio, Ale, para você encerrar aí. 4 minutos Adorei e a meio. aula. Opa, você está aí no seu chazinho? Eu Oh, legal. gastando um pouquinho, vou gastar um pouquinho para tomar, Eu porque hoje acho não deu bom, tempo eu de acho tomar bom. água. Eu vi, hoje você foi direto, olha só que sucesso. Mas depois você vai lá e reabastece, né? Eu também, mas eu tomei bastante água antes da gente começar a live. Amei saber tudo isso, viu? Ainda mais que hoje, 1º de agosto, é uma grande celebração. Isso é muito Sim. bom. Hoje estamos aí no Embolque, Candlemas, então todo mundo acenda pelo menos uma vela dentro de casa, traga a tua família para próximo, compartilhem alguma comida, agradeçam por vocês estarem unidos, por estarem em família, por estarem embaixo de um mesmo teto, não apenas de uma casa, porque uma casa é simplesmente uma construção. Agora, Sim, quando aqueles que estão embaixo do telhado se amam, aí você tem um lar. Porque o lar só é possível com o amor. Então, aproveita o embolque, o Candlemas, esse grande sabá do fogo interno, para celebrar esse amor em família. E a gente tem agora 2 minutinhos, 3, 2 minutinhos, mas antes era 4. O que é muito interessante, né, Carmen? Porque 4 são os elementos: sim. fogo, água, ar e terra. Então, pela roda do ano celta da tua vida, que o fogo te ilumine e te inspire, que a água purifique as tuas emoções e você conheça apenas o amor como a grande emoção que tu deves sempre nutrir na tua vida, que o ar ele lhe dê o reto pensar, o reto falar, para que você possa reto agir, porque tudo começa na mente, elemento ar, no pensamento. E que a terra te sirva de base sólida, para que através de uma alma iluminada pelo fogo, de um coração fluindo com a força da água e de uma mente expressando e comunicando o que é nobre, você consiga manifestar nessa terra, nesse plano material, todas as bênçãos que o Deus do teu coração e da tua compreensão, que és tu mesmo, tem por direito. É isso aí. Adorei, obrigada, muito obrigada, gratidão, Ale, que Deus te ilumine cada vez mais, com mais sabedoria, saúde, e que esse seu novo ciclo aí, lá como grão-mestre, possa ser cheio de muitas bênçãos, realizações e muita Venerável abundância. mestre, pelo amor de Deus, grão-mestre ainda não. Ah, venerável mestre, desculpa, eu nunca sei Isso, os termos certos, so sorry. é muito, Venerável muito mestre. maestria. Isso. Então Gratidão, tá, amiga, gratidão. gratidão a você, uma ótima semana, Ale. Gratidão, namastê, família Pax, beijo. Obrigado, gratidão.